Oi, eu sou Fabiane Rodrigues, você está no canal Assista Antes de Dormir, um canal sobre curiosidades, casos criminais, mistérios, terror, filmes e séries e resenhas de livros. Sejam todos muito bem-vindos. O vídeo de hoje vai ser de curiosidades sobre a história real que inspirou o Chuck, né, que é um personagem tão querido e amado do mundo do terror. Na quarta-feira passada eu postei um vídeo de curiosidades sobre ele, só que naquele vídeo foi diferente. Eu falei sobre a história, né, do boneco nos filmes, e eu falei no que ele é inspirado para levar o nome Chuck, ou seja, o nome Charlie, né, que é relacionado ao Chuck. No vídeo de hoje eu vou falar sobre a história real que inspirou o Chuck, que é sobre um boneco que existiu de verdade, e a história é de arrepiar. Então, gente, é isso, eu espero que vocês gostem, e qualquer barulho vindo de fora, seja barulho de obra, latido de cachorro, gritaria de criança, por favor ignorem, porque é barulho de fora, infelizmente eu não posso controlar. Então, gente, é isso, e vamos ao vídeo. O Robert, que é o boneco real que inspirou o Chuck dos filmes de terror, na verdade ele é bem antigo já, ele existe desde o início do século XX e a sua história é muito bizarra. Durante todo o tempo de sua existência, ele foi acusado de provocar vários incidentes e acontecimentos ruins, como acidentes de carro, divórcios, ossos quebrados, ruína financeira de seus donos e até mesmo a morte. Inclusive, a sua dona mais recente alegou que teve uma certa noite em que ela acordou e se deparou com ele no final de sua cama, em pé, segurando uma faca e rindo. A história do boneco começa quando, no ano de 1906, uma empregada doméstica dá de presente para o filho caçula de seus patrões um boneco. Só que havia algo muito estranho nesse brinquedo que parecia ser tão inocente. Para começar, os patrões eram de uma família rica que tinham o costume de maltratar suas empregadas. Até que uma dessas empregadas, cansada de ser maltratada, amou um plano de vingança contra a família do patrão para se vingar. Ela criou um boneco feito de tecido que ela preencheu com uma palha que se parecesse ao máximo com uma pessoa. O boneco tinha aproximadamente 1 metro de altura, que era o tamanho de uma criança humana normal. O rosto era parecido com rostos de gente, e o boneco era vestido com roupas de marinheiro, que inclusive era uma das roupas do enxoval do menino para quem ela deu o boneco de presente. O grande problema dessa história é que a mulher era praticante de voodoo, magia negra, e havia amaldiçoado o boneco antes de dar de presente para o garoto. O garoto, que se chamava Robert Eugene Otto, que era mais conhecido como Gene, na época era uma criança de 6 anos, filho caçula de 4 filhos, e ele ficou todo feliz com o presente, amou o boneco e desde então não largou mais dele. O boneco passou a se chamar Robert, pois o menino gostava tanto dele que lhe deu seu primeiro nome, e a partir daí passou a insistir a ser chamado só de Gene. Robert, que era o boneco, acabou se tornando o melhor amigo do garoto. Para todo lugar que o menino ia, ele levava o boneco junto. Até na hora de jantar, o boneco tinha um lugar só para ele na mesa. A relação dele com o boneco era tão forte que o boneco tinha até um quarto só para ele no sótão da casa, com direito a móveis e a bichos de pelúcia. Só que ele se apegou ao boneco de tal forma que aquilo acabou virando uma coisa doentia. E com isso, coisas estranhas vieram a acontecer naquela casa. Os pais já estavam acostumados a escutar seu filho conversar com Robert, que era o boneco. Até que chegou um certo momento em que o garoto começou a falar com uma voz estranha, uma voz que não era dele. Parecia que ele estava fazendo um tipo de encenação, que ele estava brincando, né, de atuar, de imitar uma voz diferente. Então, como os pais pensaram que aquilo era uma simples brincadeira de criança ou encenação, eles não deram muita importância.
A situação começou a virar um problema quando o garoto, que até dormia com o boneco, começou a ter pesadelos e acordar gritando pelos pais. E quando os pais iam entrar no quarto, eles encontravam os móveis todos revirados, brinquedos esparramados pelo chão, outros bonecos mutilados e o filho lá, com medo, e o boneco sentado no pé da cama. Daí a família começou a suspeitar que o boneco estava aprontando pela casa, já que o garoto falava que aquilo tudo era o boneco que fazia. E não era só isso não. Sempre que a família saía de casa, vizinhos relatavam que o boneco aparecia pelas janelas da casa deles, sendo que ninguém havia deixado ele na janela. O boneco aparecia para os vizinhos de janela em janela e parecia que ficava encarando eles. Mas o pior de tudo foi quando teve a ocasião em que o pai e a mãe de Eugênie encontraram o filho todo encolhido no quarto dele, cheio de medo, enquanto o boneco parecia ficar olhando para ele, cheio de raiva. A família começou a ficar muito assustada com tudo isso e os pais do garoto decidiram então tirar o boneco dele. Uma das tias do garoto, inclusive, sugeriu aos pais que se desfizesse do boneco, jogassem ele fora. Eles até concordaram, só que ao invés deles terem jogado o boneco fora ou tacar fogo nele, eles decidiram guardar o brinquedo no sótão da casa deles. E quando eles fizeram isso, a mulher que sugeriu aos pais que se desfizesse do boneco foi encontrada morta. O boneco passou a ficar guardado ali no sótão, bem escondido na casa, e ali ele acabou ficando esquecido por muitos anos. O tempo foi passando e Jenny, que na época era um menino, cresceu, virou um homem, se casou, virou pintor, os pais dele morreram e ele herdou a casa da família. Até que um belo dia, ele por acaso encontrou novamente o boneco naquela casa e dali ele reconciliou a amizade de infância que tinha com o brinquedo naquela época. E a partir dali, alguns problemas voltaram a acontecer novamente. Eugênie passou a ouvir reclamações das crianças da vizinhança que afirmavam ter visto Robert encarando elas pelas janelas ou de diferentes locais da residência dele. A esposa de Robert, chamada Anne, logo de cara não gostou do boneco e ela também garantiu que ouvia risadinhas estranhas e passos pela casa, mesmo quando ela estava sozinha, e que Robert, às vezes, mudava suas expressões faciais. Às vezes estava sorrindo, às vezes estava com cara de bravo, enfim, só para vocês terem uma ideia da situação. Para Anne, não havia dúvidas de que o brinquedo era mal assombrado, mas ela nunca conseguiu convencer o marido a jogar ele fora. Inclusive, essa ligação entre o brinquedo e o homem, que era tão forte, acabou se tornando motivo de brigas constantes entre o casal. E devido à fama do brinquedo, ela até teve problemas para contratar empregados que trabalhassem na casa. Por isso, ela teve que assumir a maior parte das tarefas domésticas. Até que na década de 70, o casal Eugênie e Anne morreram e a mansão foi vendida. Então, uma nova família passou a morar nela. Só que o boneco continuava lá e a história de terror também continuou quando a nova família passou a ser aterrorizada pelo boneco Robert. A filha mais nova dos novos moradores, que na época era uma menina de 10 anos, desenvolveu o mesmo tipo de apego com o brinquedo até ser dominada por ele. Até hoje, ela afirma que era constantemente torturada pelo boneco e diz ter passado os piores momentos de sua vida na presença dele. Além disso, assim como a família Otto, que eram os antigos moradores da mansão, todos os moradores da casa sempre contaram que dava para ouvir passinhos e risadinhas constantemente pelos cômodos da casa. Mesmo assim, anos se passaram até que o boneco finalmente foi doado ao museu, onde ele permanece até hoje. E até lá no museu, coisas estranhas continuam a acontecer desde que o boneco foi para lá. Funcionários relatam que às vezes ouvem algo bater no vidro em que Robert está preso e até mesmo que ele se mexe quando ninguém está olhando. Outros afirmam que suas câmeras param de funcionar quando são apontadas para ele, além de várias outras ocorrências estranhas. O boneco é a principal atração do Fort Hutch Martello Museu, que fica na Flórida, Estados Unidos, onde ele vive trancado em uma caixa de vidro para proteção das demais pessoas.
Aparentemente, no museu, a maneira mais rápida de irritar o boneco Robert é você tirar uma foto dele sem permissão. Embora possa parecer estranho perguntar ao boneco que você não pode nem tocar se ele se importa que você tire algumas fotos dele, todos os anos ele recebe centenas de cartas de pedidos de desculpas, o que sugere que a sua ameaça é levada a sério. Então, por precaução, os funcionários orientam aos visitantes que todos se apresentem e peçam para tirar as fotos antes de fazerem os registros. Então, gente, esse foi o vídeo de hoje em que eu contei a história real, que é uma história bem bizarra, né? Sobre o boneco que existiu e existe até hoje, que foi o boneco que inspirou o Chuck, o que serviu, né, de inspiração na criação do personagem Chuck. É uma história realmente muito bizarra, né? De arrepiar. Eu achei até graça quando fui pesquisar. Então, gente, se vocês tiverem qualquer informação para acrescentar sobre a história que eu contei, o canal está aberto para isso. Fique à vontade para falar nos comentários. Se vocês quiserem sugerir algum tema para eu pesquisar e abordar no vídeo, fiquem à vontade. Então, gente, é isso. Muito obrigada por terem me assistido. Beijos, fiquem com Deus e até a próxima. Tchau!